Vou ficar off aqui. Ok, Marisol também. Então, boa tarde aí para todos que estão ao vivo. Boa tarde também para quem está vendo gravado. Bom dia, boa noite, boa madrugada, né? Não sei exatamente a hora que você está vendo, mas que bom que vocês estão aqui, interessados aí em mais um pouco de autoconhecimento, utilizando uma palestra do Patrick, né? Esse conhecimento tão profundo e ao mesmo tempo tão leve, tão gostoso aí da gente se conectar com ele. A palestra de hoje, que vai ser o tema dessa aula aberta, é a palestra 95 sobre como conectar-se ao eu real, né? O que que é isso? Como a gente consegue entrar num estado de contentamento, de conexão verdadeira com esse eu real, não um contentamento falso, uma coisa mascarada, uma coisa genuína. Eu sou Heitor Fagundes, eu sou facilitador da metodologia Petro, sou terapeuta, e é um prazer estar começando aqui mais uma aula dessas com vocês. Então, para quem não conhece o Patchwork é um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual, que fala dos temas da vida humana. Isso é uma das coisas mais interessantes do Patchwork, em termos de ele ser um conteúdo que foi canalizado, né? Essas palestras foram canalizadas ali entre 57 e 79, através de uma médium chamada Eva Pierracos, que canalizava uma entidade que foi denominada o Guia. Mas esse guia não vinha falar nada assim, fora do que fosse aquilo da nossa vida, para nos ajudar realmente com textos profundos, diretos, claros, a respeito de uma orientação para viver essa vida melhor e principalmente conseguir fazer essa ponte com o eu real, né? Esse núcleo verdadeiro nosso. Todo esse conteúdo é organizado pela Petro Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Petro Brasil a utilizar esse material, tem todas as regras, a formação de facilitador, de helper, então tudo isso é muito bem claro dentro dos padrões do Petro. E o Petro, que é um caminho de autoconhecimento, que utiliza 5 ferramentas, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, o estudo das palestras e um exercício chamado revisão diária. O estudo das palestras pode ser feito em grupo de estudos, pode ser feito individualmente. Então, tem ferramentas aí para quem quiser depois se aprofundar mais. Quem quiser mais informações, pode acessar aí o site vhterapias.com.br. Ali tem um lugarzinho chamado Pathwork. Ali você pode tirar ali qualquer dúvida, tá bom? Então, essa é a introdução. E para a gente começar, vamos começar com as duas primeiras ferramentas, que são é, prece e meditação. Então, para isso, eu vou convidar. Se você está vendo gravado e você está num lugar meio agitado, minha sugestão é que você dê uma pausa no vídeo, prepare um ambiente onde você não vai ser incomodado, não vai ser incomodada nos próximos minutos, de preferência na próxima hora, enquanto você estiver nessa aula, para que você possa aí absorver muito desse conteúdo, né, que você está se dispondo aí, escolhendo ver. Agora, se não for possível hoje, vai se preparando aí para próximas aulas, ou se quiser, comece a pensar num grupo de estudo. Então, mas para quem está aqui ao vivo, sugiro que feche um pouco seus olhos, leve a sua atenção para a sola dos seus pés, percebendo que você chegou ao momento presente, que você chegou aqui agora para estudar um pouco dessa metodologia, para receber informações, para se conectar com o Pathwork de alguma forma. Vai levando a sua atenção aos seus pés como um todo, a panturrilha e a canela. Vai levando a sua atenção aos seus joelhos, suas coxas, quadril.
Vai levando a sua atenção às suas costas. A sua coluna vertebral. Vai levando a sua atenção à sua barriga, seu diafragma, seu peito, seus ombros. Vai levando a sua atenção aos seus braços, às suas mãos. Vai levando a sua atenção ao seu pescoço, sua nuca, queixo, boca, nariz, olhos, testa, topo da cabeça. E vai reconhecendo que você tomou consciência de todo o seu corpo. E que esse corpo está aqui presente nesse momento. E nesse estado, vá fazendo a sua prece para a espiritualidade que você confia. Eu ficarei 1 minuto em silêncio para que você se conecte com a espiritualidade do seu jeito, fazendo a sua prece. E nesse estado, agora vá se unindo e convocando o guia do Pathwork, o canal do Pathwork, a espiritualidade do Pathwork. Percebendo que você traz você e a sua espiritualidade para este campo, o campo do Pathwork, para conhecer, para interagir, para afetar e ser afetado por ele. E nessa conexão, se abra para as primeiras palavras do guia nesta palestra. Saudações, meus queridos, queridíssimos amigos. Deus abençoe a cada um de vocês. Abençoados sejam seus esforços. Abençoada seja sua valorosa luta para encontrar a si mesmo e, dessa forma, o sentido da vida. Vá reconhecendo o efeito dessas palavras em você. E lentamente vá abrindo seus olhos, se preparando para a aula que vai começar. Todo mundo bem, que está aqui ao vivo. Meditaçãozinha rápida para a gente, porque afinal de contas hoje é uma aula aberta.
Mas se vocês puderem, façam um sinalzinho aí com as ferramentas do Zoom. Ah, só para eu saber que vocês estão bem. Aí, Marisol tá bem. Muito bom. Hoje quem está aqui ao vivo vai ficar em off, falou que não vai poder, não vai poder falar. Então eu vou tocar a aula aqui. Se alguém quiser participar, tiver dúvidas, levanta a mão, eu abro espaço aí, tá bom? Muito bem. Então, a luta humana. A luta humana se manifesta na tentativa de superar os obstáculos que vêm da falta de consciência. Falta de consciência significa não realidade, não verdade. A não verdade gera sofrimento. Usando os outros termos, podemos expressar essa situação como uma luta entre o espírito e a matéria, pois a matéria é o resultado da falta de consciência, da não realidade, da não verdade. A humanidade tem procurado dominar a matéria de muitas maneiras, mas em última instância, o significado é sempre o domínio sobre a não verdade, em vocês, pessoalmente. Somente quando adquirem consciência da sua inverdade específica podem finalmente superá-la. É somente quando descobrem sua própria falta de realidade, conclusões erradas, pseudo-soluções, escapes, etc., que atingem o âmago do seu ser. Então, olha que definição interessante, né, para luta humana, a luta de todos nós. É uma luta de consciência, né? Consciência do que está acontecendo aqui. E a matéria, o nosso corpo físico, muitas vezes esconde as, as nossas ignorâncias, as nossas conclusões erradas. Tanto o nosso corpo físico, quanto o nosso corpo mental, quanto o nosso corpo emocional, que é o que compõe a nossa vida aqui na Terra. A gente trabalha, vive com esses três corpos. E estes três corpos escondem certas informações de nós. Né? Uma doença física, por exemplo, muitas vezes fica oculta, uma hora ela aparece através de um sintoma. E aí a gente vai lutar contra aquele sintoma. Na nossa vida emocional, às vezes um ambiente onde a gente está gera tensão, gera desconforto. Aí a gente reconhece isso, faz essa luta nesse ambiente. Às vezes o nosso mental é muito ansioso, muito agitado, isso aparece. Quando aparece, a gente vai lá e luta contra aquilo. Então, o que ele está trazendo é que isso parece óbvio, mas a gente pode tomar consciência dessa luta, não ir meio no atropelo, no automático. Você pode falar assim, não, neste momento eu estou precisando trabalhar meu corpo físico, ou meu corpo emocional, ou meu corpo mental, porque é aí que está a fonte do meu sofrimento. É um lugar que está pedindo para ser visto, para que a gente possa atravessar e trazer para mais verdade. Então, é assim que ele define nessa palestra a nossa luta, a luta de todos nós. Vou fazer uma pausa, alguma dúvida? Se não, vou tocar. Qualquer coisa, levanta a mão aí para perguntar qualquer coisa, tá bom? Então, qual que é o caminho? É a saída da alienação, né? Chegar na verdade. Então, o que o guia propõe nesse tema, né? O que procuro fazer é guiá-los para o âmago da sua natureza a partir de vários ângulos, por meio de várias abordagens. Dessa forma, posso ajudá-los, mas vocês precisam fazer o trabalho de reconhecer, enfrentar, mudar. Em resumo, é a sua luta. Se quiserem se tornar felizes, levar uma vida rica e frutífera, precisam ser inteiros, não divididos. Isso só pode acontecer se vocês forem o seu eu real. O estado de autoalienação, de não ser o eu real, é tão predominante, tão generalizado, que os seus sintomas não se destacam. A forma de determinar a autoalienação é descobrir em que áreas da vida vocês se sentem impotentes, se sentem presos em situações fora do seu controle. Já ressaltei várias vezes que, sempre que existe o estado de impotência, existe necessariamente um problema subjacente, um conflito não resolvido. Então, olha só como ele rapidamente aprofunda aqui para ir no âmago do problema. Mas antes de chegar lá nesse âmago,
ele traz algumas informações importantes. Primeiro, por mais espiritualidade que exista, por mais texto que o Guia do Petro ou outros textos existam, a luta desse encontro, de manifestar o eu real, é de cada um de nós. Então, em outras palestras, ele fala, esse aqui não é o único caminho, mas tem vários caminhos sérios. Um caminho sério vai colocar na sua mão a sua luta. E isso é riquíssimo, às vezes um pouco desconfortável, mas é rico. Você falar assim, tá, a luta é minha, então eu vou atrás de manifestar o meu eu real. E um dos problemas é que o eu não real, né, que é, vamos dizer, a máscara que a gente usa, está muito comum aí no ambiente, no mundo, né, nas pessoas que a gente conhece. E aí, você ficar meio na máscara não se destaca. Posso ser assim. Para o Pessoa, a gente tem três comportamentos principais da máscara, né? Que é a agressividade, quando a gente ataca, talvez para não mostrar uma fragilidade, que seria mais real, dizer, eu estou frágil nesse momento. Então, eu ataco, então é uma das máscaras. A outra é a submissão, tá bom, vou fazer o que você quer, só para parar, para não ter que me expor, não dizer que eu estou me sentindo mal, eu vou fazer para parar. Ou a retirada, que é a racionalização, é você se afastar mentalmente ou emocionalmente do problema, ou até fisicamente. Então, essas são máscaras, isso está muito comum hoje em dia. A pessoa falou algo que me incomodou um pouco, eu já vou embora. Então, ninguém vai meio criticar você por isso, mas num trabalho de autoconhecimento, na busca do eu real, você vai sim ser desafiado a falar, não, o que você está sentindo de verdade? Né? O que é o problema que está acontecendo na sua vida? Que é aonde ele fala no final desse trecho, que é onde você está se sentindo impotente. Talvez você lute, a coisa não muda. Quando a coisa não muda, é porque ainda tem algo dentro de você que está pedindo para ser visto. E esse mergulho é que faz você se conectar mais com o eu real, que é um trabalho de autoconhecimento, justamente. Ok? Até aqui? Vamos em frente. Então, como é esse tal de vivendo no eu real? Né? Quando digo que estar no eu real fará com que sejam senhores de sua vida, não estou falando de uma compulsão de poder que leva a pessoa a sempre querer ganhar e não passar sem o que deseja. Quer dizer que, devido a uma quantidade mínima de problemas interiores, as suas forças operam de maneira construtiva e produtiva. Não ficam paralisadas por causa de má gestão interior. A riqueza do seu espírito, da sua individualidade humana, se desenvolve com toda a força. Quando se encontram em uma situação difícil, usam sua força para descobrir a solução interior e exterior, pois existe sempre uma boa solução. Basta enxergá-la. Vocês só poderão atingir essa etapa se não se deixarem aniquilar pela sensação da não realização. Por que isso tem tal efeito? É porque sua percepção do eu e dos outros é tão distorcida que sentem qualquer frustração como uma rejeição pessoal e uma prova da sua inadequação. Então, vamos lá. Por que eu coloquei essa foto aqui nessa? Porque o eu real traz essa energia, a energia da alegria, a energia, né, de pulsar a vida, de se relacionar com pessoas, tal. Essa é a energia do eu real. E a gente pode escolher esse lugar. A gente pode dizer assim, poxa, eu vou atrás de viver mais nessa energia. Mas não quer dizer viver só nisso. Porque muitas vezes, até o pessoal que gosta de autoconhecimento fala, eu vou ter uma vida plena, vou ter uma vida feliz e não vou ter mais problema nenhum. Isso não é real, isso não é verdade. E a gente precisa aprender a lidar com esses momentos. E é isso que ele traz aqui agora, que é, a gente vai continuar tendo, mesmo assim, enquanto encarnados, enquanto aqui nesse ambiente, né, da Terra, a gente vai ter uma quantidade de problemas interiores. Para estar, porque se a gente fosse 100% puro, a gente já saía, né, sei lá, morria e virava espírito, sei lá, mas não estaria aqui nesse orbe
material. Então, alguns probleminhas a gente sempre vai ter. Mas vão ter problemas que a gente vai lidar. A gente não vai ficar paralisado pelos problemas. Paralisados pelos problemas. Não. A gente vai olhar para cada um deles e vai dizer assim: eu estou numa situação difícil, mas eu tenho força para atravessar e vou achar uma boa solução. Olha que beleza que é isso. É de novo tomar posse, saber que o problema tem uma origem interna e mergulhar nele e atravessar. E aí a gente não é mais aniquilado. Quando uma coisa não acontece do nosso jeito, tudo bem. Eu vou trabalhar para que vire do meu jeito, ou vou largar a mão dessa história, vou procurar outra coisa, mas eu tenho poder. Eu não fico mais impotente. E aí, a gente, se eventualmente uma coisa nos frustra, não é algo pessoal, é algo que veio da vida mesmo e eu posso me endereçar. Marisol parece que gostou. Tem alguma dúvida, Marisol? Se tiver, levanta a mão aí, a qualquer momento, tá? Então, vendo a realidade, o que ele traz? É somente depois que tomam conhecimento desse processo, da sua reação desproporcional, que tem condições de, perceber a realidade e assim descobrir o eu real a esse respeito. E 2, não ficarem afastados do eu real. Somente então modificarão também a situação exterior. O medo do fracasso não é tão agudo por causa do fracasso em si, mas porque implica em terem falhado por serem inferiores. Seu medo de responsabilidade não é tanto por causa da preguiça, mas porque implica falhar, porque falhar implica na inferioridade do self. O medo de frustrar o prazer não é tão agudo porque vocês não podem viver sem ele, mas porque implica em inferioridade. Então, o que ele está trazendo aqui são duas coisas. Primeiro, que esse processo que veio até aqui é o processo de olhar para a realidade e, principalmente, o que nos dá uma dica do que é verdadeiramente real, o que não é uma máscara. São as nossas emoções, ou até as nossas sensações. Tipo, se eu estou com frio, eu estou com frio. Não importa por que eu estou com frio, mas é uma realidade, eu estou com frio. Se eu estou com raiva, se eu estou com medo, isso é real, isso faz parte do eu real. Então, a primeira coisa é a gente pegar numa situação que nos incomoda e olhar o que é real. Né? Eu estou incomodado, estou frustrado, estou triste, ou eu estou tenso, o que é real a esse respeito. E quando a gente faz isso e descobre que a gente não vai morrer por causa disso, a gente também não se afasta. Fala, eu vou olhar isso aqui, vou modificar essa situação interna, vou saber de onde isso vem, e com isso a situação externa muda. Essa é a lógica que ele ensina aqui desses passos para manifestar o eu real, em vez de usar a máscara lá que eu comentei. Agora, depois disso, ele faz uma constatação de que a gente está sempre preocupado em se sentir inferior, se a gente vai se sentir inferior, que é ruim, né? É desagradável, né? Achar que alguém é superior a nós, ou a gente se sentir meio inferiorizado, diminuído, não é agradável. E provavelmente, quando criança, a gente se sentia assim, e lá a gente era menor mesmo, e era desagradável. Só que você não tinha para quem reclamar, falar assim, você é maior que eu, você está me fazendo de pequeno, porque eu era pequeno mesmo, tudo bem. Mas a criança não faz essa relação. Existem dores a respeito de se sentir inferior. Então, quando a gente pensa que vai fracassar, já vem aquele negócio, se eu fracassar, eu vou ser inferior. Nossa, um medo de assumir responsabilidade, porque se eu falhar de novo, eu vou ser inferior. Eu não vou buscar mais prazer na minha vida, porque se eu falhar, eu vou ser inferior. Então, esse medo de se sentir inferior, essa resistência a se sentir inferior, atrapalha muitos movimentos que a gente poderia fazer para conquistar novas coisas, para assumir novas responsabilidades e para ter mais prazer na vida. Então, ele começa a trazer essa chave para cada um de nós olhar e aonde a gente está com medo de se sentir inferior. Porque também quem tem medo de se sentir inferior, talvez esteja se sentindo superior de alguma forma. Porque se você é o que você é, se é o que você é, aconteça o que acontecer. Mas esse lugar que não quer se sentir inferior, talvez porque em algum lugar você acha que você é superior de alguma forma.
Então, isso é uma boa reflexão também. E aí, como é uma pessoa que não é alienada de si mesma, né? Que vive o seu eu real, que percebe o seu eu real? A pessoa não alienada de si mesma percebe a riqueza de sua própria individualidade, percebe o poder que tem, confia em si porque consegue renunciar e assim não sente compulsão nem ansiedade. Assim, a pessoa não alienada de si mesma sente a si mesma. Ela tem condições de lidar com todas as situações que a vida lhe apresentar. Também vai perceber a si mesma em uma relação realista com o mundo em geral e com as outras pessoas. A pessoa alienada percebe a si mesma como muito pequena ou como muito grande, oscilando entre essas duas direções. A pessoa que opera a partir do eu real não percebe a si mesma como inferior ou superior aos outros. Pode ver as deficiências dos outros, mas isso não a faz sentir-se superior a eles. Pode observar no outro qualidades que lhe faltam, mas não se sente inferior por causa disso. Olha que beleza, regrinha, né, do eu real, assim, para reconhecer o eu real. Uma pessoa no eu real pode se sentir muito bonita, nem por isso ela vai se achar melhor que os outros. E uma pessoa no eu real pode olhar e falar: nossa, aquela pessoa é mais bonita que eu, mais rica, ou mais bem-sucedida, ou qualquer critério. Mas quem está no eu real sabe que aquela pessoa é daquele jeito porque conquistou aquele lugar, porque criou aquilo para ela, nessa ou em outras encarnações, e ela olha para isso e fala assim: ah, que bom que existem pessoas assim. Isso não me diminui. O fato de existir alguém mais desenvolvido que eu não me diminui. Assim como o fato de existir alguém menos desenvolvido que eu em algum aspecto da vida não me aumenta. Está cada um aí fazendo o seu caminho e está no seu momento. Isso é muito rico, porque quando a gente não está nesse lugar, a gente de alguma forma está alienado de nós mesmos. Está deixando de ver algo em nós, talvez um orgulho, talvez alguma distorção, talvez algum medo, e a gente pode trabalhar isso. Com essa informação, a gente pode trabalhar isso e reconhecer aonde que a gente está fora da nossa realidade. Tudo bem? Então, qual que é o convite? Conhecer-se. No momento em que percebem a irrealidade a seu próprio respeito e virem efetivamente como não se relacionam consigo mesmos e com os outros, como estão alienados de si mesmos em determinados aspectos, vocês se aproximarão mais da realidade do que se forçarem-se a fazer isso antes de estarem prontos. Considerem qualquer um dos seus problemas atuais e avaliem como efetivamente se acham vítimas, presas das circunstâncias e dos outros. Vocês exploraram de fato todas as possibilidades existentes? Estão totalmente abertos para novas ideias, novas soluções? A vontade interior está pronta para receber novas inspirações a fim de mudar um velho mal advindo do próprio rumo tomado por vocês? Ou continuam querendo receber uma solução entregue na bandeja? Perguntas assim que ele faz para nos cutucar. Então, primeiro, a ideia de se conhecer é de aceitar que a gente tem um lugar alienado, né? De que a gente às vezes usa a máscara e que a gente vai lá para agressividade, para retirada, para submissão. Então, assim, primeiro passo é isso. Opa, eu não estou sendo real. Tudo bem, só isso já é um lugar onde você está se propondo a se conhecer. Depois, começar a pegar os problemas da vida para fazer essa análise e tomar posse de que a gente criou esse problema de alguma forma pelas decisões anteriores da vida. E tudo bem, porque você fez o melhor que podia naquele momento com o conhecimento que você tinha. Mas e agora? Já que eu tenho esse problema, eu estou disposto a novos lugares, eu estou disposto a, a explorar novas capacidades que talvez eu tenha. Eu estou disposto a mudar o meu comportamento numa determinada área que não está dando o resultado que eu queria. Então, isso tudo é uma forma de reconhecer a si mesmo e ficar mais no eu real. Só que para isso é necessário fazer um mergulho em si mesmo, né? É decidir que eu vou gastar um tempo da minha vida
me conhecendo. E se eu precisar de ajuda, eu vou buscar novas soluções, novas pessoas que sabem melhor do que eu nesse aspecto, para que com isso eu consiga melhorar e me conhecer cada vez mais. Tudo bem até aqui? E aí, na mesma linha, né? Vamos falar. A Marisol disse que está tudo bem. Na mesma linha, vamos falar um pouco da necessidade de mudança, que é um pouco do que eu já estava trazendo. Que é assim: há também outro tipo de mudança que se aplica a determinadas facetas dos problemas da personalidade. Não pode haver real crescimento e felicidade se não houver uma mudança na personalidade. É comum perguntarem por que algumas pessoas que evidentemente se encontram em estado de pouco desenvolvimento vivem com certa harmonia, enquanto pessoas muito mais desenvolvidas se debatem, são desarmônicas, infelizes. A razão é que o primeiro tipo desenvolve-se continuamente de acordo com a sua potencialidade, em um ritmo estável. O segundo tipo, ao contrário, muitas vezes não percebe a si mesmo de acordo com seu potencial, de acordo com as suas possibilidades inerentes. Justamente porque estão mais avançados, podem fazer muito mais. No entanto, as pessoas desse tipo dão ênfase excessiva às partes do seu ser que já estão desenvolvidas, onde não precisam de desenvolvimento e negligenciam outra área que permaneceu estática. Bom, muita coisa aqui, vamos por partes. Primeiro, a questão das fases da vida, né? Todo mundo tem fases em que estava ali numa crise ou num momento de crescimento e sentia que a mudança era necessária, ia lá, encarava a mudança, ia. Sempre depois de uma fase dessa, veio uma fase mais estável, você conquistou um certo patamar, resolveu certos problemas, aí dá aquela parada, você fala assim, ah, tá bom. Só que aí a vida continua, a mudança continua sendo necessária. Então, para que o crescimento continue, é fundamental você tomar consciência de que vão haver novas mudanças. E aí ele diferencia dois tipos de pessoas, e que isso, principalmente para quem gosta de autoconhecimento e já se trabalha há algum tempo, é uma chamada, assim, porque às vezes a gente fala, poxa, fulano lá tem um trabalho básico, nada de autoconhecimento, ele não se desenvolve aparentemente, né, no que a gente considera um desenvolvimento emocional, espiritual, etc. E tá tranquilo, tá fazendo nada desses mergulhos internos aqui que a gente faz e tá lá de boa. Sacanagem Deus fazer um negócio desse com a gente. Não é. O que o guia está dizendo aqui? Ó, aquela pessoa foi lá, fez a sua escola, fez sua faculdade. Não sei, Marisol, você quer falar alguma coisa? Não? Alguém aqui? Não. Tá, Não, foi eu lá. quero sim. Ah, Eu não me vai lá. manifestei, mas eu quero. Não, é porque veio bem a calhar com um pensamento que eu tive esses dias e tal. Assim, é meio ruim, né? A gente ficar julgando e tal, mas enfim, né? Tô sendo sincera que eu julgo. E eu fiz uma observação. Foi engraçado você falar, porque eu não tinha nem te chamado, mas me tocou mesmo, que eu pensei assim, a pessoa não tá nem aí para nada, não sei o que. Eu acho que essas pessoas são mais felizes. Eu disse isso, inclusive, pro meu marido outro dia, sabe? Eu falei assim, essas pessoas estão mais felizes porque não pensam tanto, não reflexionam tanto, não ficam se perguntando tanto. Foi para mim isso daí. Meu, essa frase é muito boa do guia, porque o que acontece, né? Tem uma outra palestra que ele fala do estado de ansiedade, que é assim, digamos que uma pessoa tem potencial para isso e a outra pessoa tem potencial para isso nessa vida. Se esta pessoa aqui está aqui, ela tem todo esse caminho aqui para percorrer de acordo com o seu potencial. A outra pessoa está aqui, ó. Ela tem só isso aqui para chegar do potencial dela. Então, a ansiedade desta aqui vai ser maior do que dessa aqui. Sim. Porque essa aqui está ali, ó, tá no caminho dela. O inconsciente fez a conta, com a vida que eu tenho, eu vou crescer um pouquinho, eu chego, vou fazer, tá ótimo.
A outra, não. E tudo bem também. E não, no meu exemplo, essa aqui estaria até mais desenvolvida do que essa. Mas essa aqui Sim, está mais ansiosa, ou está querendo mais da vida. Por quê? Porque justamente porque a gente está mais avançado é que a gente pode muito mais. Então, claro. busque mesmo. Não fica comparando. Deixa o outro lá que está feliz. Não fica também comparando, dizendo assim, mas você podia estar melhor. Talvez não. Talvez o limite para essa encarnação dessa pessoa esteja aqui. Não adianta Claro. você puxar. Agora, o que adianta Uhum. fazer? Você se colocar assim, opa, então vou ver o que mais eu tenho aqui para fazer na minha vida, vou ficar mais feliz, porque mais feliz, talvez você até inspire essa pessoa aqui a olhar, olha só, Marisol, fulano, etc., tá mais feliz, tá fazendo umas coisas lá, de repente eu quero dar uma esticadinha a mais. E tudo bem, mas Uhum. toca o seu potencial, coloca tudo. Ah, e uma coisa que ele fala, outro movimento. Mas pô, eu já estou aqui há tantos anos nesse caminho, já desenvolvi isso. Meu, tudo bem que você já desenvolveu isso tudo, mas tem mais. Enquanto tiver mais, vai ter angústia, você vai estar querendo aí dar mais um passo, porque o seu inconsciente sabe que você pode mais. Então é o que ele resume aqui nesse trecho. Faz sentido? Total sentido. Muito bom. Então, vamos aí para o dar e receber. Prosseguindo nessa trilha, vocês passam a ter consciência de suas necessidades reais. Primeiro, passam a ter a consciência da necessidade de receber, seja amor, compreensão, seja intimidade com os outros, seja a realização criativa dos seus talentos. Vocês lutam para obter tudo isso por meio do ato de receber. Em seguida, passam a ter a consciência da necessidade de dar. Ela pode se aplicar às mesmas necessidades mencionadas, mas a ênfase das suas emoções muda. A necessidade de dar amor ao invés de receber amor entra mais em sua nova consciência, entra mais em sua consciência. A necessidade de entender os outros ao invés de ser entendido também se aplica. Quando alcançam força, coragem, humildade, determinação e senso de realidade para encarar suas reais necessidades, de receber e dar, e conseguem suportar a frustração temporária, significa que alcançaram uma área muito maior do seu eu real, do que podem imaginar. Então, aqui também chaves importantes. Primeiro, é que o movimento primeiro é de receber mesmo. Todo mundo começa querendo receber. Porque, eu tenho necessidades, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu vou atrás, nem que seja autoconhecimento, espiritualidade, etc. Eu quero receber. E primeiro você tem que estar num estado em que você acha que você recebeu o suficiente para daí começar a dar. Tudo bem, porque muitas vezes, por frases assim, o caminho é dar, você tem que dar, doe-se, seja uma boa pessoa, faça caridade, etc. Muitas pessoas começam a fazer esse movimento porque disseram que é assim. Diferente de alguém que se preencheu e uma vez preenchido, fala assim, eu vou dar um pouco do que eu tenho, seja tempo, seja dinheiro, seja... Né? Porque aquilo ali transborda da pessoa. E ela sabe o valor que aquilo tem. Então ela também não dá de qualquer jeito, ela escolhe um jeito de dar que seja bom para ela. E tem uma outra palestra que o guia fala que só quem está num estado de contentamento pode ajudar os outros. Né? Então, construa esse lugar de contentamento, se preencha da sua vida, daquilo que você pode receber, deve receber, e uma vez preenchido, comece a ver o que você dá. Também não precisa estar 100% perfeito, também isso é outra distorção, perfeccionismo. Mas aonde você já está inteiro, doe. Na verdade, não é nem isso, vai vir um movimento de doar. E nesse movimento, você pode seguir e ver o que acontece com a sua vida. Por quê? Porque abre um novo capítulo, abre um novo espaço, que é o que ele fala, né? Nossa, agora o meu eu real, além de receber, que é humano, natural e real, eu sinto a vontade de dar e isso me abre para estar mais na vida ainda. E é muito rico esse movimento. Tudo bem? Então, amadurecendo. A essa altura, vocês já descobriram o caminho de casa. Deram alguns passos incertos para chegar lá. Portanto, colheram alguns frutos.
mas ainda não estão com os pés firmes nesse novo terreno. Nessa alternância entre satisfação e insatisfação, vocês têm a oportunidade de consolidar sua posição nesse seu território e preparam o terreno para instalar um padrão inteiramente novo, uma nova causa saudável dentro da realidade e produtividade. Os efeitos virão quando a causa estiver madura. Então, olha que rico isso, ou seja, com tudo que ele falou, dando caminho para a gente chegar no nosso eu real, a gente dá alguns passos. Quem gosta de autoconhecimento, já está aqui ou está começando agora, dá alguns passos, mas esse terreno é muito novo. E aí vem aquele problema que eu falei, às vezes a gente já firma os pés em 1, 2, 3, 4 ganhos que a gente já teve, né? 4 áreas que a gente já evoluiu e para aí. Porque aí os nossos pés estão firmes. Mas fala assim, não, acha mais um lugar onde seu pé não está tão firme assim. E aí você vai lá, colhe alguns frutos para ir fortalecendo, né, a firmeza dos pés nesse novo lugar. E com isso, essa alternância da satisfação e da insatisfação, eu costumo dizer para os meus pacientes que assim, toda área nova é uma jornada da insegurança para a segurança. Isso precisa ser vivido com experiências. E aí a gente vai criando na vida essas experiências em uma área em que você escolhe para ir ganhando essa segurança, uma segurança real. Do mesmo jeito, alternando satisfação e insatisfação. Então, assim, à medida que você vai alternando disso e com consciência, né, trazendo todo o autoconhecimento que você quer fazer com esse modelo, com esse momento, você cria um novo lugar. E aí cria outro, e cria outro, e cria outro, e vai criando cada vez um terreno maior de estabilidade para você. Tá bom? Então, essa é a ideia de toda essa jornada do eu real para chegar nesse lugar e instalar um novo padrão de realidade, onde ainda vai ter ainda algumas distorções, alguns problemas, mas qualquer erva daninha aí que surja nesse terreno, você vai colher, vai tratar e vai deixar o terreno mais bonito, vai plantar flores e assim por diante. Ok? Então, esse era o conteúdo, o resumo dessa aula. Eu quero convidar vocês a gente fazer um fechamento, então convidar vocês a fecharem um pouco seus olhos. Eu vou ler o trecho final do guia e depois eu vou dar um tempo para que vocês perguntem para si mesmos o seu principal aprendizado dessa aula, tá bom? E aí no final, quem quiser pode compartilhar, quem estiver vendo gravado pode escrever. Então vai fechando seus olhos, vai lembrando lá da posição do início, aonde você se conectou com a sua espiritualidade, trouxe a sua espiritualidade para cá, se conectou com a egrégora do Pethor, com o guia do Pethor nessa palestra. Vai unindo a sua consciência, sua conexão espiritual e se abrindo para as últimas palavras do guia nessa palestra. Sejam abençoados. Alegrem-se com tudo que espera para ser liberado dentro de vocês. À sua frente não existe nada a não ser alegria. Em breve poderão atingir o ponto em que a luta humana será uma fonte de alegria e cada passo adiante significará uma nova realização de crescimento e felicidade. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E vá respirando esse momento e se pergunte: qual foi o principal aprendizado que ficou para você desta aula?
E quando você tiver esse principal aprendizado, pode abrir os olhos. Quem está aqui ao vivo quer comentar, quer dizer qual foi o principal aprendizado? Eu quero. Eu acho que para mim o principal aprendizado foi essa questão da potência das emoções, sabe? Porque às vezes, no meu processo mesmo de autoconhecimento, eu tendo a ir para o filosófico ou para o racional, né? E a gente até fica tentando explorar por que está sentindo ou encontrar explicação. E eu achei muito interessante essa percepção de você se conectar com que o teu eu real está ali, né? Naquilo que você sente na pele, no corpo, na emoção. Eu achei que parece um aprendizado simples, mas eu achei muito profundo, sabe? Que bom. Só para lembrar, a gente também tem pensamentos reais, né? Quando a gente vai fazer um plano, a gente vai lá usar o mental, ele também é real. Mas a Uhum. quantidade de pensamentos reais também é muito menor do que essa quantidade de pensamentos que a gente tem. E a chave é essa Uhum. mesmo, as emoções e as sensações. Muito bom. Gostei muito. É, Walter, obrigado. Walter, você está aí? Quer comentar? Oi, Heitor. Oi, Marisol. Na verdade, eu perdi boa parte da aula que eu tive que me ausentar. E Ah, peguei a parte final. E o que me chamou muita atenção é que eu tenho pessoas na família, por exemplo, um familiar especificamente, dois, né, que são pessoas que já estão num processo de evolução pelos seus valores e crenças, como agem, né, perante o mundo, perante o outro, de forma bem surpreendente em termos de valores, né? São pessoas realmente assim. E às vezes, como eles não estão trilhando um caminho espiritual, de busca espiritual, mas eu os conheço muito intimamente, são pessoas que eu amo muito, eu fico às vezes questionando isso tudo que você colocou. E eu achei interessante, fantástico isso que você trouxe, que o guia traz também, né? E eu vou rever a palestra para me aprofundar mais, mas é realmente fantástico. Então, essas pessoas estão lá no seu processo, de repente, tão próximos daquilo que eles vieram ah, buscar aqui, né? Em termos de autoconsciência e melhora e tudo mais, que estão na deles, sabem, né? São pessoas profissionalmente já realizadas e por aí vai, entendeu? Fazem o bem já para inúmeras pessoas e estão na deles. Sabem dos meus processos de busca e questões mediúnicas e tudo isso, e não frequentam lugar nenhum, não vão a lugar nenhum, fazem as suas orações, faziam até recentemente evangelho em casa, depois pararam de fazer e tal, etc. E foi muito legal ouvir isso, porque me apaziguou mais. ótimo, muito bom. Então é isso, gente. Na semana que vem estaremos, olha só, para quem estava aí preocupado com o excesso de atividade mental, tem uma palestra sobre isso. Então, a semana que vem, segunda-feira, 1 da tarde, horário do Brasil, estaremos aqui para dar uma aula aberta sobre o excesso de atividade mental, tá bom? Muito obrigado para quem veio ao vivo. Beijo grande. Depois, quem viu gravado também, por favor, deixe comentários para a gente saber como é que está indo aí, se isso aí tudo está fazendo sentido para vocês. Tá bom? Beijo Obrigado a grande e até vocês, semana que como vem. sempre. Tchau, tchau.